Olá, pessoal. Boa noite. Vamos dar início aí a mais uma semana, né? Nossa penúltima semana. Quem está acompanhando aí o calendário, temos aula hoje e semana que vem, né? Aula hoje e semana que vem. E aí já é semana de provas, né? Então, estamos aí nos finalmente. Semana que vem, a gente vai ter um conteúdo adicional, mas aí a gente conversa sobre a avaliação, muito embora aí com vocês não tem muito, né, que ficar demonstrando, porque vocês já estão acostumados, aí já estão bem avançados no curso e já estão acostumados comigo também, né? Então vai ser a mesma lógica, a mesma metodologia e tudo mais, mas de qualquer maneira, semana que vem a gente fala aí sobre a semana de avaliações, né? Basicamente a gente vai pegar aí o conteúdo que vai cair e fazer um breve comentário, né, em cima aí de tudo que vai ser cobrado, mas, para quem já quiser ir se antecipando, basicamente são os benefícios, né, o que a gente está vendo nesse segundo bimestre, os benefícios em espécie. Então, a gente está vendo aí, né, um a um, primeiro as aposentadorias, os benefícios, enfim, a gente foi vendo aí um a um, e hoje, basicamente, a gente encerra a verificação dos dois últimos benefícios que restavam, o auxílio doença e o auxílio acidente. Não são a mesma coisa, a gente vai ver isso hoje, né? São duas coisas diferentes. Vocês vão perceber que a lógica de um e de outro não tem muita relação. O que existe, né, é muita confusão desses benefícios com a legislação trabalhista, né? Então, a gente, principalmente o auxílio acidente, e o próprio auxílio doença, porque ambos, se eles possuírem alguma relação com o vínculo de trabalho, né, em razão aí do exercício da atividade profissional, né, do vínculo de emprego, o benefício ele acaba sendo um pouco diferente. A pessoa ganha um benefício adicional, vamos dizer assim, né? Então, são dois benefícios previdenciários, mas que, se forem resultado de uma atividade profissional, acaba que tem um benefício adicional, né? Então, a gente tem aí esse detalhe que muita gente acha, né? Principalmente o auxílio acidente, que é o último aí que a gente vai ver hoje. Muita gente acha que é algo da legislação trabalhista e não é. É previdenciário, é um benefício previdenciário, e tal como qualquer benefício previdenciário, ele exige aqueles requisitos básicos, mas o principal deles qual que é? É que a pessoa esteja segurada. Não existe benefício previdenciário pago para uma pessoa que não seja segurada ou os dependentes desse segurado, né? Então, a gente tem essa premissa básica aí, como condição para qualquer benefício previdenciário, que essa pessoa seja segurada ou um dependente em razão desse segurado, né? Então, a gente tem essa premissa que a gente vem falando desde, né, as primeiras aulas aí desse semestre. Então, hoje a gente vai ver os dois últimos benefícios, são aqueles slides que, né, vocês já estão acostumados de baixar lá no material de estudo. Eu vou compartilhar a tela aí com vocês para vocês poderem acompanhar melhor, né? Então, a gente começa com o auxílio doença. O auxílio doença, ele é um benefício extremamente comum, é um benefício aí que quem trabalha em empresa grande vê isso com absoluta frequência, e muita gente também acaba não percebendo que isso aí é um benefício previdenciário também, né? Muita gente acha que isso aí é um benefício que a empresa acaba pagando, porque o pagamento, né, o repasse do dinheiro também é via empresa. Então, o empregado, ele fica doente, recebe um atestado com mais de 15 dias consecutivos de afastamento. A partir do 15º dia, o dinheiro, vamos dizer assim, que a empresa vai pagar para o funcionário, ele é compensado, né, compensado aí com o valor que a empresa paga a título de tributo. Só que o auxílio-doença, diferente do salário maternidade, por exemplo,
né? O auxílio-doença, ele sofre um redutor de valor, né? Então, a pessoa não recebe no auxílio-doença o valor integral, como é o salário nativo, né? Então, tirando aquelas pessoas que recebem um salário mínimo muito próximo do mínimo, geralmente tem uma redução, né, no auxílio-doença. Ao receber o auxílio-doença, ela não recebe esse valor cheio, né? Mas o que é o auxílio-doença? Né, vamos avançar aqui no slide. O auxílio-doença, ele basicamente exige duas condições aí da pessoa, né? Além dele ser, obviamente, segurado, né? Então, não existe benefício para quem não é segurado, então ele precisa ser segurado, e além de segurado, ele precisa estar afastado por motivos médicos, né, por ordem médica, 15 dias consecutivos ou mais do trabalho, tá? Então, esse é o grande requisito aí para a pessoa entrar no auxílio-doença. Então, como é que funciona, né? A pessoa se acidenta ou tem um agravamento de uma doença, fica incapaz para o trabalho, né? Ela ficou incapaz para o trabalho hoje. Ela vai consultar um médico, né? Vai consultar um médico. Esse médico vai colocar lá para ela um atestado de, sei lá, 30 dias, né? Não, você quebrou a perna, para recuperar a perna não tem milagre, é pelo menos 30 dias. Ok, o atestado é de 30 dias. Como é que funciona isso? Durante os 15 primeiros dias, quem vai pagar o salário da pessoa, e aí continua sendo salário, né, continua sendo remuneração, é a empresa. Então, durante 15 dias, esse prejuízo, entre aspas, né, do funcionário não trabalhando, é arcado pela empresa. Então, durante 15 dias, a empresa paga salário, a empresa paga remuneração, a empresa paga tudo normal. A partir do 15º dia, existe aí, né, o encaminhamento dessa pessoa para o INSS, né? Então, o INSS, essa pessoa vai entrar no auxílio-doença, e aí o benefício, ele é gerido e ele é verificado pelo INSS, ou seja, pela Previdência Social. Então, essa pessoa encaminhada para o INSS vai fazer uma perícia lá com o médico do INSS. O que tem acontecido é que a perícia do INSS não é feita já no encaminhamento, geralmente está atrasando, geralmente está demorando. Então, o que acontece? A empresa já coloca ele no auxílio-doença, ele já está recebendo um valor compatível, né, com o que ele tem direito, mas depois o médico lá do INSS, o perito do INSS, ele só vai confirmar aquilo que já foi, né, indicado pelo médico particular, né? Então, ele vai lá e vai, entre aspas, homologar aquilo que a empresa, né, já começou a fazer. Isso a partir do 15º dia, né? Então, entrou no 15º dia, ele começa ao auxílio-doença, e ele vai continuar nesse auxílio-doença até que o médico, e aí esse médico sempre, quem tem a voz, né, e a posição final é o perito do INSS, até que o perito do INSS libere ele para voltar a trabalhar, né? Quanto tempo isso pode demorar? Pode demorar 2 dias, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar meio ano, pode demorar 3 anos, 4 anos. É o médico que vai dizer, né? O que tem acontecido, e aí não é uma questão, não é uma questão jurídica, mas é uma questão médica, mas existe um certo padrão, vamos dizer assim, que o médico lá do INSS, quando ele encaminha para mais meio ano de afastamento, e esse meio ano já está aí, né, já faz 2 anos que essa pessoa está de auxílio-doença, o médico, né, os peritos do INSS tendem a encaminhar essa pessoa para aposentadoria por invalidez, né? Então, vejam o grande ponto aí. O auxílio-doença é uma incapacidade total para o trabalho, mas é uma incapacidade temporária, né? Então, essa pessoa, em razão de um acidente ou uma doença, está incapaz para o trabalho, mas por um curto período de tempo, é temporário.
Se o médico perito do INSS chegar à conclusão que a incapacidade dele é permanente, ele vai para outro benefício, ele vai para aposentadoria por invalidez, né? Então, esse é o grande ponto. Geralmente, quando a doença, né, ou o acidente não revela já de início se ele vai conseguir se aposentar ou não, né? Então, a gente tem vários casos de problemas de coluna, problemas assim mais crônicos, né, em que a pessoa vai adoecendo aos poucos, ela sofre um agravamento e aí ela tenta voltar, faz fisioterapia, não recupera, não tá, sabe, vai naquele processo. Então, geralmente o médico, ele não aposenta já de cara, né? Ele vai tentando, ele vai dando tempo, e como é que é esse tempo? Esse é o auxílio-doença, né? O médico vai mantendo essa pessoa afastada, mas numa esperança de que ele volte um dia a poder trabalhar, né? Aí, depois de um tempo, ele não se convalesce, não recupera, aí ele vai aposentar por invalidez. Existe uma regra? Não. É uma determinação médica, é uma análise médica, ele pode se aposentar imediatamente, como ele pode ficar 2 anos no auxílio-doença antes de se aposentar, ou ele pode ficar 3 anos no auxílio-doença e voltar a trabalhar, né? Então, é a questão aí médica, né, o desenvolvimento aí dessa doença. O que existe, né, é uma carência aí para o auxílio-doença, são 12 contribuições mensais, né, ou seja, 1 ano na qualidade de segurado, a não ser que, né, a gente já vai ver no próximo slides, que ele tenha uma das doenças lá, tipificadas lá pelo Ministério da Saúde, né? Então, conforme aí o rol aí não vai cumprir essa carência. Mas basicamente é isso, né? Esse 15 dias consecutivos. Teve um período lá em 2014, 2015, que teve uma medida provisória que ela não se converteu em lei, né? Ou seja, a medida provisória ela tem validade de até 120 dias, né? 60 mais 60. Então, ela vigorou por quase meio ano, e na época o governo, né, no governo Dilma ainda, tinham estendido esses 15 dias para 30 dias consecutivos, né? Então, teve uma medida provisória que foi lá e ela mexeu com pensão por morte, mexeu com vários benefícios, e um deles foi isso daqui, jogou para 30 dias consecutivos, né? Então, os 30 primeiros dias eram da empresa. Só no 31º dia em diante isso ia para o INSS. Teve uma briga muito grande, política, é claro, voltou para os 15 dias, né? O problema é que as empresas, durante aí 120 dias, foram obrigadas a seguir esse regime, né? Foram obrigadas aí a adotar os 30 dias. Então, existe um número de empresas que foram prejudicadas, né, com aquela medida provisória que não se foi convertida em lei. E quando uma medida provisória não é convertida em lei, ela perde os efeitos, né? Perde os efeitos aí desde sempre. Então, né, existe aí algumas empresas que podem até questionar isso daí. Mas, enfim, essa regra, ela vale para o empregado, para o segurado empregado, né? Quando não é segurado empregado, ele vai valer aqui para o início aí da incapacidade da pessoa, né? Então, vamos pegar aí um empregado doméstico, né? Empregado doméstico, um empregado avulso, eles não precisam ficar 15 dias afastados para, então, requerer o benefício, né? Então, esses 15 dias é para o empregado, segurado empregado normal, né? Vamos pegar aí como exemplo o seletista normal. Agora, um empregado doméstico, um empregado avulso, né, um trabalhador avulso, eles recebem esse benefício tão logo dê início à incapacidade para o trabalho, né? Então, esses 15 dias é a regra para os trabalhadores em geral. Outras categorias que têm direito, nem todos têm direito, né? Um deles é o trabalhador individual, a gente já vai ver isso, o segurado individual, ele não tem direito, né, e aí até uma tese para questionar na justiça, né, essa falta de isonomia, mas eles não têm direito ao auxílio-doença. Bom, o auxílio-doença, 12 meses de carência,
né, e que seja aí segurado, aquilo que a gente já falou. O que precisa comprovar é a incapacidade laboral, né, o impedimento de exercer a sua função, né, a gente sempre fala e sempre vem aquelas perguntas, né, vamos imaginar o jogador de futebol que tem um acidente e quebra a perna, né, ele não vai jogar futebol, mas ele não está inválido, ele pode trabalhar no computador, ele pode fazer tudo, né, que se imagina na tela de um computador, porque ele vai usar as mãos, não o pé ou a perna. Mas aí, então ele não vai ter direito ao auxílio-doença porque ele pode trabalhar no computador? Não, porque a profissão dele exige, né, que ele esteja caminhando, correndo, chutando. Então, vejam, não é a incapacidade total para qualquer situação ou qualquer profissão, não, é a incapacidade para o exercício da função dessa pessoa, né? Então, a gente sempre tem que ver com cuidado aí essa questão de incapacidade, né? Porque se a gente levar ao pé da letra, né, a incapacidade total para o trabalho, seria basicamente os tetraplégicos aí que não conseguem nem falar, né? Porque vamos imaginar o tetraplégico, ele pode trabalhar numa rádio, pode ser locutor esportivo de uma rádio, né? Enfim, só precisa falar, né? Então, sempre tem que ter essa parcimônia aí no interpretar o texto da lei, né? Mas, enfim, nós temos no artigo 26 da Lei 8213 de 91, a Lei 8213 de 91, né, é o estatuto aí dos benefícios do INSS. Essa lei vem trazer no artigo 26 que não precisa, né, cumprir a carência quando, né, essa pessoa for acometida de alguma doença na lista elaborada aí pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social, né, que é atualizada aí a cada 3 anos. E aí é uma lista de algumas doenças, né, que eu tenho aqui no outro slide, que vem trazer aí, né, uma instrução normativa que vem trazer as doenças em que você não precisa cumprir carência, né? Então, se você descobre, né, qualquer uma dessas doenças aí, por exemplo, cardiopatia grave, você começa a trabalhar hoje, né, teu chefe te enche tanto o saco que você tem um infarto, né? Aí você vai parar no hospital, você descobre que você é um cardíaco potencial crônico, blá, blá, blá. O que acontece? Você começou a trabalhar hoje, você não cumpriu os 12 meses de carência, então você não tem direito? Não, você tem direito, né, ao auxílio doença, né? Então, todas essas doenças aqui, né, tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose, hepatopatia, neoplasia, cegueira, paralisia, enfim, tudo isso daí é um motivo, né, para não se cumprir a carência. Isaías ergueu a mão? Diga lá. Sim, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, tudo. Professor, uma pergunta aí. Se por acaso acontecer isso e o perito do INSS ele não aceitar que a pessoa, devido ao tempo de trabalho dessa carência, né, não tem, digamos que um ano aí de contribuição, mas é comprovado que a pessoa teve uma dessas doenças. Sim. Quanto tempo a pessoa tem para recorrer? Na verdade, assim, tem o processo administrativo do INSS, que o recurso lá, se não me falha menor, é 15 dias, né? Acho que é aquilo, você vai dar a entrada, eles vão te chamar para perícia, faz a perícia, o médico vai fazer um laudo e o INSS vai te dar uma resposta negativa. Não, você não tem direito. Sempre tem o recurso administrativo, que eu tenho quase certeza que é 15 dias, né? Então você pode fazer o recurso lá para uma junta do INSS que fica em Brasília, né? Eles vão analisar o recurso, ou você pode entrar com uma ação judicial, né? Você pode entrar com uma ação judicial aí para questionar, e o prazo é 5 anos, né? Então você pode, enfim, fazer a ação judicial, aí vai para o perito do juízo e tudo mais, ele vai dar uma sentença.
dando a sentença favorável, né, ou uma tutela antecipada favorável, você tem o benefício retroativo à data que você fez o requerimento, né, como se fosse concedido. O problema é que muitas vezes, né, até o juiz te dar uma sentença favorável, pode demorar, sei lá, 2 anos, talvez, né, 1 ano e meio, 2. Então, vai demorar todo esse tempo, e todo esse tempo você vai ficar sem o dinheiro. Mas quando vier, ele vem corrigido, vem atualizado, vem, né, como se fosse concedido naquele momento que foi requerido. Então, o tempo é relativo, né? Então, a gente tem a demora, né, do perito do INSS fazer a análise e tudo, tem a demora da resposta, depois tem a demora do judiciário, então pode demorar, né? Mas o dia que sair, ele vem retroativo. Então, eu tenho um problema que aconteceu na família faz 1 ano e pouquinho, e o médico rejeitou, e foi comprovado que a pessoa tinha o problema. Sim. Aí o caminho é judicial, né? O caminho é judicial porque, claro, tem que ver o argumento do perito e tudo mais, mas o artigo de lei, ele é expresso, né? Que nesse caso não tem carência aí. O que muitos alegam é que já sabia da doença, que já tinha, né, a doença antes e tudo mais, então, né, já sabia, então acaba acontecendo isso daí, mas a rigor não poderia ter carência aí. Obrigado, professor. Fabiano ergueu a mão também? Professor, o perito ele tem que fundamentar ou não dar o auxílio para a pessoa? Na verdade, o perito não, né? O perito é o médico, ele dá o laudo médico, né? Só que, óbvio, ele já dá o laudo praticamente tudo pronto, né? Aí sempre é o funcionário lá do INSS que ele faz o de acordo, né, com o laudo, não tem direito por A, B, C ou D motivos, né? Então, o médico, ele dá todo o fundamento, né? E aí a pessoa lá que decide no INSS só coloca isso em termos jurídicos, né? Na forma do artigo tal, considerando o laudo de folhas tal e tal, né, é indeferido o pedido de concessão né, do auxílio-doença. Então, é sempre é um procedimento, né, é um processo administrativo. Vamos ver aqui no chat, o Emerson, se o segurado tiver benefício temporário cassado e não conseguir retornar ao trabalho, precisa contribuir para manter a qualidade. Sim, né, na verdade, o que acontece? O auxílio-doença, enquanto você estiver no auxílio-doença, né, aliás, qualquer benefício previdenciário, enquanto você está recebendo, você não é excluído do regime. Uma vez que você sai do benefício, né, e nesse caso o médico diz, você está apto para voltar ao trabalho, você tem que se reapresentar ao seu empregador, né, à sua empresa. Teoricamente, você deveria voltar a trabalhar. Se você não se representa ao seu empregador, ou por algum motivo não volta a trabalhar, você você vai ser mandado embora, né? Enfim, a não ser que você faça um acordo, ou o médico da empresa coloque você, né, dê um atestado aí para você não trabalhar, mas geralmente, né, a empresa acaba acatando aí a perícia do INSS e acaba obrigando a pessoa a trabalhar, né? Aí, se ela está trabalhando, ela está contribuindo ao mesmo tempo. O problema vamos pegar, porque o empregado fica um pouco distorcido, mas vamos pegar um empregado doméstico, né? Um empregado doméstico que, enfim, se sente mal, não consegue mais trabalhar, para de trabalhar. Tem o período lá de graça, se não contribui depois disso, ele é excluído, né? Ele é excluído e, enfim, parou de contribuir, é excluído, né? Então, o benefício, o auxílio-doença, o médico liberou para trabalhar, tem que voltar a trabalhar. Ao voltar a trabalhar, automaticamente está contribuindo, né? Então, essa pessoa teria que parar de trabalhar, passar o período de graça, e aí sim ela é excluída, aí não tem mais o direito ao benefício, né? Então, é toda essa lógica aí de sequência, né, que se precisa analisar. Bom,
vamos voltar aqui, então, aos slides, né? E aí surgem algumas dúvidas, né, importantes, que a gente precisa sempre mencionar. Quem não tem direito, né? Quem não tem direito? Aquele que perdeu a qualidade de segurado. Né? Mais ou menos a pergunta que o Emerson fez. O médico liberou, não voltou a trabalhar e não contribuiu, né, em outra categoria, vai ser excluído do regime. Uma das condições básicas para você ter direito a um benefício previdenciário é ser segurado do regime, né? Então, se você é excluído, você perde a qualidade de segurado. Perdeu a qualidade de segurado, você perde aí, né? Não vai ter o benefício concedido. Outra situação, né? O segurado que vai preso, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar que essa pessoa está no auxílio-doença e é recolhida à prisão, é presa. Né? O que acontece com o benefício do auxílio-doença dela? Né? Então, esse benefício ele é suspenso por 60 dias, o auxílio-doença é suspenso por 60 dias, da data do recolhimento à prisão. Então, não é do dia que abre o processo, não é no dia da sentença, é no dia que ele é recolhido à prisão. Né? Então, tem todas as formas aí de prisão existentes. Pode ser uma preventiva, uma temporária, enfim. Depois desse período, né, se ele ainda estiver preso, o benefício é cassado, né? Ele é suspenso, aí ele é paralisado. O auxílio-doença. Aí o que existe é a possibilidade dele ir para o auxílio-reclusão, só que aí, só lembrando, o auxílio-reclusão é um valor que não vai para ele, né, vai para os dependentes. O auxílio-doença é um benefício do segurado. Auxílio-reclusão é um benefício do dependente do segurado. Então, o auxílio-doença, né, é suspenso por 60 dias. Se ele continuar preso, acabou o auxílio-doença. Agora, o auxílio-reclusão é pago para a família, né, para os dependentes, então logo ele seja recolhido à prisão. Né? Então, são fatos geradores diferentes, aí, beneficiários diferentes também. Bom, então, quando fecha um, abre o outro, professor. De certa maneira, sim. De certa maneira, sim. Mas isso é o segurado que está em auxílio-doença e vai preso, né? Então, não é uma hipótese tão comum, mas pode, claro, não é tão raro também. Mas o auxílio-doença para no momento que ele é preso e o auxílio-reclusão começa a ser pago para a família no momento que ele é preso, né? Então, acaba não acumulando, mas é isso mesmo. Para um, começa outro, né? Bom, outro slide aqui. Quem não tem direito ao auxílio-doença, portador de lesão pré-existente, né, a filiação do regime. Então, provavelmente, o caso ali que o Isaías comentou, né, de negativa, deve ter sido com base nesse artigo 59, parágrafo 1º, né, o segurado que já possuía uma doença, né, como causa para o benefício antes de iniciar a contribuição. Né, então, existe essa ideia, né, da doença pré-existente, que seria um caso aí para não autorizar, né, a concessão do benefício antes da carência. Né? Então, a gente tem essa previsão, e a incapacidade laboral por período inferior a 15 dias. Né? Então, para o segurado empregado, se o atestado é só de 8 dias, né, se é só de 7 dias, aí azar da empresa, não tem direito. Isaías, diga lá. Nesse caso, não, professor. Nesse caso, a pessoa não sabia que ela tinha a doença. Não sabia. Não, ficou internada por 16 dias e ela não tinha um ano de contribuição. E aí, depois que saiu do hospital, né, ficou mais tempo em casa, não podia trabalhar e tal, e foi procurar pelo benefício e tomou uma portada na cara. Quer dizer, o Estado é muito sacana. Né? Na verdade, assim, a gente sabe que existe uma orientação, existe inclusive incentivo, né, para os próprios médicos, peritos, de não conceder benefício. Né? Eles ganham bônus, eles ganham
Tem vários programas aí de reavaliação de aposentados por invalidez, tem vários programas aí de reavaliar, né, esse pessoal que tem benefícios, e eles ganham bônus, né, para fazer isso. Então, obviamente que existe lá uma orientação, ó, se achar alguma coisa, não dê, né? Se achar algum motivo, não dê. Tanto que, né, o INSS é o grande cliente aí da Justiça Federal, né, principalmente juizado especial federal. O INSS é o campeão, né, de reclamações exatamente por isso, porque quem entra com a ação é porque está se sentindo lesado, algum direito lesado aí, e o índice, né, de êxito, de procedência aí dos pedidos é bem considerável, né, isso significa que o INSS muitas vezes vai contra, né, o que diz a jurisprudência. Então é um caso clássico aí para buscar, né, uma ação. Mas nesse caso aí agora, é interessantíssima essa tua aula, porque eu realmente não sabia. E agora não é um caso só que eles vão ter uma ação judicial, vai ser 2 casos que eles vão se preocupar comigo, porque eu vou entrar com 2 ações por 2 pessoas, que inclusive é da minha família que teve o problema, e legal, muito legal saber essa lei aí. Bacana. O direito previdenciário, ele é bacana por isso, né? Conforme você vai discorrendo os benefícios, a aposentadoria, os direitos, sempre vai aparecendo, caramba, meu tio foi assim, meu avô foi assado, minha prima fez assim, e tal, e tal. Então, sempre tem, né? Sempre é uma aula bastante próxima, né? Porque o INSS é obrigatório, de uma forma geral, tirando os funcionários públicos, todo mundo é obrigado a entrar nesse negócio, e aí você está sujeito a essas regras, né? Então, é uma aula bastante próxima, né, de cada um de nós, né, de cada um de nós. Bom, esse aqui eu já falei, vamos para o próximo. Com relação ao valor, a renda mensal inicial, né, então, o auxílio-doença, ele parte como pressuposto, né, o valor do salário de benefício, né, então, aí a gente tem que recuperar aquela aula lá de trás, né, quando a gente viu o que é o salário de benefício, é pegar todo o período contributivo da pessoa, atualizar, né, fazer uma atualização e aí fazer uma média pelo número de meses que essa pessoa contribuiu. Pega essa média e tira 9%, né, porque tem um coeficiente redutor de 91%, né, ou seja, a pessoa perde 9% daquela média do salário de benefício, né? Então, vejam que não é o salário da ativa, a pessoa vai perder um pouco, né? Ela perde aí não é o valor do que ela recebe enquanto está trabalhando, é o valor de um salário, mas não o salário dela, é o salário de benefício, aquilo que ela contribui. Então, esse que ela contribui geralmente é 20% sobre, né, o que a empresa, né, a parte da empresa, é sempre 20% sobre o salário dela, só que o salário dela no início da vida, né, isso é muito comum na vida profissional de todo mundo, você geralmente começa por baixo, né, então é 20% sobre um salário mínimo, depois 20% sobre 2.000, depois 20% sobre 3.000, enfim, depois de 10 anos, você vai ganhar lá o teto do INSS, que é 6.000. Para fazer esse salário de benefício, vai pegar lá desde o início, né? Desde o início vai trazendo lá né, essa atualização, então vai pegar todo o histórico, porque raramente você já começa ganhando o teto do INSS, né? Então sempre tem esse problema aí de ganhar menos. Vanessa ergueu a mão, é isso? Professor, uma dúvida na questão do cálculo, né, de salário, por exemplo, é feito do salário base da pessoa ou do salário bruto? Porque às vezes a pessoa ganha um salário base num valor e tem um acréscimo, né, de várias coisas que faz o salário às vezes duplicar. É a remuneração total, né? Remuneração total. Então inclui aí hora extra, inclui adicional não sei do que, inclui gorjeta, inclui tudo, né? Toda a remuneração, inclusive o conceito, ele é mais amplo do que o próprio direito do trabalho, né? Então, lá no direito do trabalho tem algumas verbas que
que não se enquadram, né, como remuneração, elas são verbas, sei lá o que lá que eles classificam, mas, enfim, no direito previdenciário entra tudo. O exemplo, né, para a gente não ficar só na CLT, é o próprio empresário, né, o empresário, ele, como segurado individual, ele tem que contribuir sobre o que ele recebe a título de pro labore, né, a distribuição de lucros. Isso aí não é salário, né? A legislação trabalhista não tem nada a ver com salário. Então, vejam que a legislação previdenciária vai trazer o total de renda oferida pela pessoa, né? E aí entra tudo que ela receber mesmo. Bom, então é aquilo, o valor, né, que ela recebe é 91% desse salário de benefício. A média é de 100% de todos os seus salários a partir de julho de 94, que é quando começou essa lógica aí de contribuições mensais, né? Então, aplica-se a alíquota de 91, ou seja, né, se tira 9% daquilo. Bom, claro que nós temos o mínimo, né, e aí é um princípio, né, que está lá na regra geral, né, da teoria dos benefícios, que nenhum valor que a pessoa receba, a título de substituição de remuneração, o auxílio-doença é uma substituição, né, a pessoa deixa de receber o salário da empresa e passa a receber esse auxílio-doença. Ele não pode ser menor que um salário mínimo, né, então se essa matemática aqui de 91% for jogar o valor para baixo do salário mínimo, não pode, fica no salário mínimo, né, sempre o mínimo, o piso e o teto, né, vão exigir aí. Bom, o que existe, né, além disso daí, é a questão do auxílio-doença acidentário, né? Então, vejam que, até agora, né, eu venho falando aí que isso não independe da natureza da doença, né? Então, vamos pegar aí uma cardiopatia, não tem nada a ver com o trabalho, via de regra, né? Uma cegueira, enfim, qualquer uma dessas doenças, não tem a ver com o trabalho. Então, o auxílio-doença não é um acidente no trabalho, durante o trabalho, durante o percurso para o trabalho, né? O auxílio-doença é devido, você pode estar no final de semana na praia, jogando bola e quebrar a perna. Veja, não tem nada a ver com o teu trabalho, você vai para o auxílio-doença, tá? Então, esse é um ponto importante. Não é requisito para você entrar no auxílio-doença você estar trabalhando ou ter a doença ou se machucar enquanto trabalhava, né? Não tem nada a ver. O auxílio-doença é a incapacidade para o trabalho, ponto, temporário, né? Só isso. Não importa a causa, né? Não importa o quando, ou em que momento, ou em que lugar você teve essa doença ou esse acidente. Vai para o auxílio-doença. O que existe, quando ocorre, né, o motivo, o fato gerador do auxílio-doença, quando ele for relacionado ao trabalho, essa pessoa ganha um benefício em razão disso. Ela tem aí uma garantia adicional, que é a famosa estabilidade acidentária, né? Então, isso está previsto no artigo 118, né, da Lei Geral dos Benefícios. Então, se esse requerimento de auxílio-doença for resultado de um problema que ocorreu durante a jornada de trabalho da pessoa, inclusive aquela questão itinere, né, o itinerário para o trabalho, então é aquela velha historinha, né, não sei se vocês já tiveram direito de trabalho, mas a pessoa que sai de casa e vai para o trabalho, durante o caminho ela sofre um acidente de carro. Isso é um acidente de trabalho? Não. Aí sim, é um acidente de trabalho em razão do itinerário. Então, também vale para o direito previdenciário. Então, quando for reconhecido que é um acidente, né, em razão do trabalho da pessoa, inclusive no itinerário, essas pessoas, elas ganham aí uma estabilidade de 12 meses após o retorno dela para o trabalho, né? Então, ela ganha uma estabilidade trabalhista, né, uma estabilidade aí na relação de emprego,
em razão desse problema, né, desse auxílio-doença aí que ela recebeu. Então, não pode mandar embora? Não pode, né? Ah, mas aí eu tenho que manter essa pessoa na minha empresa, mesmo ela, né, enfim, me prejudicando, me destratando, afugentando o cliente, eu sou obrigado? Não, na verdade, o que acontece? Você vai mandar essa pessoa embora, só que você acaba se obrigando a pagar 1 ano de salário dela, porque ela tem essa estabilidade, né? Então, ela tem garantido 1 ano de salário, em razão dessa estabilidade do artigo 118 aqui, da Lei 8213, né? Então, é aquela coisa, então eu não posso mandar embora de jeito nenhum. Não, só que vai sair muito mais caro, você vai ter que pagar esse 1 ano de salário e todos os benefícios, né? Então, vejam que 12 meses de estabilidade de emprego, isso significa que ela vai somar mais umas férias, vai somar mais um 13º, ela vai somar tudo isso, ou seja, né, você pode até mandar embora, só que se mandar embora vai ter aí todo esse problema, a não ser que, né, seja por justa causa. A demissão por justa causa aí não tem essa estabilidade, aí pode mandar, né? Então, a justa causa é garantida, né? É possível aí você mandar embora. E esse auxílio-doença acidentário, ele não tem carência, né? Ele não tem carência também. Então, quando acontecer em razão de um acidente de trabalho, aí também não tem carência, como é na regra geral, né? Então, nós temos aí o auxílio-doença acidentário, né? Auxílio-doença acidentário porque relaciona-se aí a um acidente de trabalho, né? Durante a jornada de trabalho. Bom, e aí as 2 últimas perguntas desse benefício. O período em que gozo de auxílio-doença conta para fins de tempo de contribuição, né? Isso aí é uma coisa importante, porque nós já vimos, né, todas as aposentadorias, elas têm aí como requisito um tempo de contribuição, né? Não é muito o tempo de segurado, não é o tempo de trabalho, não, é o tempo de contribuição. No INSS, tudo, né, hoje tudo é tempo de contribuição. E o tempo, né, esse período que eu fico no auxílio-doença, isso é computado, né? É computado ou não, né? Sim, né, para fins de tempo de serviço, esse período, né, que você está recebendo auxílio-doença é considerado aí para fins de cálculo, né, lá na frente de uma aposentadoria, por exemplo, né? Então, esse tempo é computado sim. E uma outra pergunta, né, uma última aí do auxílio-doença: o auxílio-doença pode ser acumulado com outro benefício? Não. Né? Ele não pode ser recebido aí de forma conjunta com a aposentadoria, com salário maternidade, seguro-desemprego, enfim. O que acontece, né, se o aposentado não consegue mais trabalhar, ele vai continuar recebendo aposentadoria, né? Não tem por que ele ir para o auxílio-doença, porque ele já recebe do INSS. A mãe, né, vamos pegar o salário maternidade, que a gente falou na última aula. É muito comum uma gestante ter uma gravidez de risco. O que é a gravidez de risco? É aquela em que o médico vai dizer: minha filha, você fica em casa porque o teu, né, pode ter descolamento, pode ser isso, pode ser aquilo, você tem pressão alta, não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa. O que acontece? Ela fica no auxílio-doença até 28 dias antes do parto. Deu 28 dias antes do parto, passa para o salário maternidade. Passa todo o período de salário maternidade, que são 120 dias. Se o médico ainda atestar que ela vai precisar ficar em casa, ela volta para um auxílio-doença, né? Mas ele não acumula. Termina um, começa outro de novo, né? Ele vai intercalando aí. Então, nós temos aí essas regrinhas aí do auxílio-doença. E tem um outro que acabou não entrando aqui no slide, aquela situação de, né, vamos imaginar que uma pessoa passa 20 dias de atestado, recebe um atestado de 20 dias. O que acontece? 15 dias é o ônus da empresa, né? 15 dias ela
é a empresa que vai pagar o salário dela, 5 dias de auxílio-doença. Ok, passou 20 dias, voltou a trabalhar, aí ela trabalha uma semana e volta a ficar em depressão e mais 20 dias, né? Mais 20 dias de atestado. Puxa vida, e agora, né? A empresa vai de novo ter que pagar 15 dias para só depois ela ir para o auxílio-doença? Não, né? Então, quando tem essa repetição dentro de 60 dias, né? Aí vai direto para o auxílio-doença. A empresa não precisa, pagar 15 dias para só depois ir para o auxílio-doença. Não. Dentro de 60 dias, se essa pessoa ter um novo fato gerador de auxílio-doença, vai direto para o auxílio-doença, né? Não precisa a empresa esperar 15 dias, pagar os 15 dias de salário, só depois encaminhar para o INSS. Não, aí vai direto, né? Então, senão a empresa ia ficar pagando 15, mais 15, mais 15, né? E, enfim, ia ser um prejuízo grande. Então, nessa hipótese, vai direto aí para o INSS, né? Então, nós temos aí o auxílio-doença, né? Auxílio-doença como mais um benefício, que foi o nosso penúltimo benefício. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Deixa eu abrir aqui a pergunta. Vamos ver o que o Emerson pergunta. Se o auxílio acidentário decorrer de acidente ocorrido durante o trajeto para o trabalho, o ajuizamento da ação de competência da Justiça Federal, se o fato gerador for acidente durante o trabalho, de competência da Justiça Estadual. Isso aí é uma boa discussão, Emerson, já teve jurisprudência de tudo que é lado, mas, na verdade, isso aí tem sido encaminhado para a Justiça do Trabalho, né? Então, porque, no final das contas, o que vai estar se discutindo aí é se esse percurso, ele ou não, compõe ou não, né, a jornada de trabalho. Porque se compõe a jornada de trabalho, discute-se só o benefício, enfim, né, vai lá no INSS direto. Então, isso aí é uma questão que se discutiu bastante, né, mas a jurisprudência tem levado para a Justiça do Trabalho, né, como se relaciona a Justiça do Trabalho. Então, é um benefício que acaba sendo, né, realizado, né, pela via da Justiça Trabalhista, porque se relaciona à Justiça do Trabalho. Tem lá a emenda constitucional de 2004, né, que alargou bastante aí a competência da Justiça do Trabalho, e isso acabou sendo encaminhado. O que existe, né, essa questão da Justiça Estadual, porque todo benefício previdenciário, ele é federal, né, o INSS é uma autarquia federal, só que o que existe para o direito e para a questão de concessão de benefício é uma delegação de competência para a Justiça Estadual, né? Então, assim como ocorre com o direito do trabalho, né, vamos imaginar uma comarca pequena aí no estado do Paraná, né, uma cidade pequenininha, aí, vamos pegar lá Terra Roxa, né? É uma cidade lá no oeste do Paraná. Terra Roxa só tem uma vara civil, não tem Justiça do Trabalho, não tem Justiça Federal, só tem uma vara civil. O que a Constituição previu? Que se lá, naquele município, ter uma demanda trabalhista, por delegação de competência, constitucionalmente previsto, você pode entrar com uma reclamatória trabalhista lá naquela vara civil, né? A mesma coisa acontece com o direito previdenciário para fins de concessão de benefício, né? Então, também, você pode entrar com uma ação de concessão de benefício naquela vara civil. Só vai para a justiça específica, né, em grau de recurso, né? Então, esse acaba sendo um grande desafio até para os juízes, né? Porque quando você passa num concurso de magistratura, você começa nessas comarcas pequenas, né? E aí o que acontece? Essas varas, né, que são únicas, você vai ser juiz, você vai ter, né, vai chegar um processo ambiental, daqui a pouco chega um tributário, de repente vem um criminal, de repente um previdenciário, de repente um trabalhista, de repente um civil, de repente um constitucional, de repente um eleitoral.
vai tudo para o mesmo coitado do juiz, né? Então, vejam que o juiz, no início de carreira, ele patina bastante, porque ele vai ter que decidir de tudo em qualquer situação. Então é comum, né, a gente vê muito decisões, como é que eu posso dizer, não muito bem fundamentadas, ou decisões mais genéricas, né? O juiz dá uma decisão lá, mais ou menos o que ele acha, porque ele não se especializa, diferente aqui de Curitiba, né? Curitiba, só criminal tem um fórum inteiro, só civil tem outro, só vara de fazenda pública tem outro prédio. Então, assim, o juiz, ele passa o dia inteiro aprofundando aquele tema. Nesses do interior, de entrância inicial, ele pega de tudo, né? É igual o advogado início de carreira, o que cair na rede ele está fazendo, né? Então, é difícil para o juiz, né? Imagine você advogar em qualquer área. É a mesma coisa do juiz decidir em qualquer área. Então, nós temos essas distribuições aí de competência, né, por delegação. Mas, né, respondendo aqui, é Justiça do Trabalho. Bom, deixa eu interromper um compartilhamento para a gente fazer a nossa chamada, que também é importante, né? Vamos lá. Todo mundo arrumando o cabelo aí, porque não vai para lugar nenhum, né? Só é para meu registro interno aqui, para não perder tempo ficar chamando um a um. Então, vamos lá. Ninguém mandou mensagem que não abriu a câmera? Não. Cadê o Fabiano? O Fabiano sempre diz que está com problema de câmera. Hoje não. Hoje ele está lá. Hoje está bonito, está frio aí, pelo jeito. Professor, o meu computador não tem câmera. Tá. Não, tranquilo. Só manda os áudios aí que a gente registra. Bom, beleza. Dei o print screen. Vamos lá. Cortar e colar. A gente já resolve. Carinha fica engraçado se eu colocar lado a lado, assim, todas as aulas, como vocês vão evoluindo. E eu também, né? Mas, enfim, é engraçado. Esses dias eu estava olhando aqui, uma a uma, assim. Engraçado. Como a gente vai mudando, né? Uns vai ficando barbudo, outro cabeludo, aí corta o cabelo e volta. Curioso. Bom, então vamos lá, né? Vamos para o nosso último benefício previdenciário, que é o famoso auxílio-acidente, né? Auxílio-acidente também não tem a ver com acidente de trabalho e não tem a ver com auxílio-doença acidentária, tá? Então, são nomes muito próximos, né, que confundem mesmo. Aí vocês têm que cuidar, inclusive vocês que estão fazendo prova da OAB, né, inclusive eu sei que alguns de vocês passaram, então parabéns para quem passou, né, de nome eu só vou saber do Daniel, né, que passou, os outros eu não sei porque ninguém, pelo menos, me avisou, mas, então, né, na pessoa do Daniel, parabenizo quem passou aí na prova, né, e aí vamos colocar aí que todo mundo está falando que é a prova mais difícil dos últimos tempos, né? Então, quem conseguiu passar agora é porque realmente estudou. Daniel, ergueu a mão? Diga lá. Não, eu estou esperando o dia 2/7, né? Estou com muito medo. Muitas das letras eu marquei A e B, B e C, 2 vezes no caderno de resposta. Vá lá que não chegou nos números. Bom, tudo é possível, né, nessa hora. Mas realmente foi uma das mais difíceis aí, todo mundo comentando que foi feito para não passar. Foi só para arrecadar dinheiro. Porque assim, não é de hoje que a OAB é contra, né, a criação de curso e é contra esse volume, de certa forma, exagerado de cursos de direito no Brasil. Só que a OAB não consegue impedir isso, né? Inclusive o MEC está dando mais licenças do que caçando, né? Uniandrade é um exemplo. A Uniandrade acabou de conseguir aí licença para abrir mais cursos de direito lá no centro, né, na unidade Muricy. Então, o que acontece? Já que o MEC não consegue parar no início do processo, ele está tentando parar lá no final,
que é a prova da ordem, né? E em especial agora na pandemia, o volume de inscritos está 1/3 maior do que era antigamente, porque antes eram 3 provas ano, agora foi uma, né? Acho que faz mais de meio ano que não tinha prova. Então acumulou, né? Bastante gente que... E aí, assim, a OAB não quer tanto advogado, essa que é a verdade, essa que é a verdade. E aí a coisa, né? Vamos fazer um filtro, vamos... Então, todos os cursinhos, todos os, né, os que são dedicados a isso, né, estavam reclamando, questões assim que fugiram da média, realmente. Só que aí vem o lado bom, né? Como filtrou bastante na primeira fase, geralmente a segunda fase não é tão puxada assim, mas vindo da OAB não dá para descartar mais nada, né? Então, estudem, né? Estudem. A segunda fase é... A única parte boa da segunda fase é que você escolhe a área que você mais gosta, ou que você melhor desenvolveu, né? Mas, né, não é fácil também, especialmente para quem não está advogando, para quem não está escrevendo. Trabalhista... Então, trabalhista tem sido, historicamente, o caminho que aquela pessoa que não é da área, a pessoa que não trabalha, acaba indo no trabalhista, porque é menos volume de peça, né? E acaba sendo o direito material, você estuda só a CLT, né? Na prática é a CLT. Por isso que, historicamente, as provas de trabalhista têm sido mais difíceis do que outras áreas, né? Então, isso a gente vem percebendo também. Provavelmente a OAB pega lá, puxa o filtro, quantos milhões de pessoas estão na prova trabalhista, puxa lá, tem a grande maioria. Vai lá e faz a prova um pouquinho mais rigorosa do que as outras. Mas é talvez o caminho menos volumoso para se estudar, né? Na minha época, quando eu fiz a OAB, só tinha criminal, trabalhista e civil, né? Então, assim, das 3, né, todo mundo ia para trabalhista, todo mundo ia, porque, imagine, criminal, ou você é da área, ou você pula fora, né? Civil, entrava todo o direito civil, comercial, sucessões, família, civil, contratos, o Código Civil inteiro, né? Então ninguém ia para civil, então todo mundo ia para trabalhista, né? Realmente era... Hoje não, hoje vocês têm aí tributário, tem constitucional, tem, sei lá, tem uma meia dúzia aí para vocês escolherem, né? Então, tem gosto para tudo, né? Então, boa sorte para vocês. É o que eu sempre digo, né? Espero vê-los nos tribunais aí nos próximos anos, né? Mas sempre no bom sentido, né? Não no banco dos réus, mas sim no banco do advogado, né? Então, a gente torce aí para que vocês passem, né? Porque, de certa forma, a vida de vocês depende dessa bendita, dessa provinha, né? Porque sem a carteirinha, vocês não conseguem avançar muito aí na carreira. Bom, vamos lá. Auxílio acidente. Auxílio acidente, o que é? Esse auxílio acidente, ele tem natureza indenizatória. Diferente dos outros benefícios, somente o auxílio acidente e o salário família que tem natureza indenizatória, ou seja, eles não entram naquela lógica de mínimo, né, de piso e de teto da Previdência. Eles podem ser menor do que o piso, que o salário mínimo, ou maior não vão ser, né, porque os dois têm aí uma base menor, mas eles não se sujeitam ao piso do salário mínimo, eles podem ser menor que o salário mínimo. Por quê? Eles têm cunho indenizatório, ou seja, eles não substituem a remuneração da pessoa. Isso significa o quê? Que quem recebe o auxílio acidente continua recebendo salário, continua trabalhando, continua recebendo outros benefícios, né? Ele recebe isso aqui como uma compensação, né? Então, isso aqui é uma compensação por uma redução da plena capacidade laborativa da pessoa, né? Então, esse auxílio acidente, ele também não tem carência, porque, como o próprio nome diz, ele decorre de um acidente, né? Então, um acidente, esse acidente vai reduzir a plena capacidade laborativa dele. Mas vejam só os termos, ele não vai ficar sem trabalhar,
Ele não vai ficar no auxílio-doença, ele não vai ficar encostado. Ele vai voltar a trabalhar, só que não de uma forma plena como ele era antes, né? Então, o que acontece? Ele, né, e o exemplo mais clássico que a gente vê dos livros é a questão do digitador, né? O digitador, ele, de uma certa maneira, ele tem uma velocidade de digitação com os 10 dedos. Aí ele vai lá e perde um dedinho, né? Ele vai continuar digitando, só que ao invés dele digitar 30 palavras por minuto, ele vai digitar só 22, porque perdeu um dedo. Veja, ele continua sendo digitador, ele não precisa se aposentar por isso, mas ele não consegue mais competir com um digitador de 10 dedos. Né? É uma desvantagem física, não tem como, por mais rápido que ele seja. Então, ele recebe uma compensação por isso. E essa compensação é o tal do auxílio acidente. Né? Então, esse auxílio acidente, quem tem direito, né? Não são todos também. O contribuinte individual e o segurado facultativo não tem direito. Então, vale para o empregado, né, urbano, rural, doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, que é o agricultor, né? Segurado especial, sempre lembrando que é o agricultor, o pescador artesanal. Né? Então, para essas categorias, tem direito. Para o autônomo, né, para o microempresário, para o sócio, ou para o segurado facultativo, não vai ter direito a esse benefício. Né? Então, quais são os requisitos? Né? Assim como eu falei para todos os benefícios, esse também, a regra é a mesma, tem que ser segurado. Se não ter a qualidade de segurado, não recebe benefício nenhum. Tem que ter sofrido um acidente de qualquer natureza. Então, vejam que não é acidente de trabalho. Esse digitador, ele podia estar brincando, podia estar pescando, né, em alto mar nas férias, né? E lá no pescar enrolou a linha no dedo, não sei o quê, e cortou fora. Enfim, vejam, não tem nada a ver com o trabalho dele, mesmo assim ele vai ter direito. Né? Então vejam que é ter sofrido um acidente de qualquer natureza que ocorra, né, uma redução parcial ou definitiva aí, parcial e definitiva, né? Então, assim, se for uma redução total, o que vai acontecer com ele? Ele vai se aposentar, né? Então, uma redução parcial, mas também definitiva, né? Vamos imaginar, né, se for qualquer parte do corpo aí que ele recupere o movimento, faça fisioterapia e consegue se recuperar, aí ele não vai ter direito também, né? Tem que ser definitiva. E óbvio, né, que a redução dessa capacidade tem relação nexo causal com a atividade, com a função que essa pessoa faz. Né? Então, vou imaginar o digitador que perde o dedinho do pé. Né? Azar o teu, né? Lá se foi o dedinho, não tem nada a ver com o trabalho de digitação. Né? Então, não vai ter também o auxílio acidente. Né? Então, tem que ver sempre essas premissas aí, que o que ela perdeu em razão do acidente ocorra uma perda da eficiência produtiva. Senão, né, não tem nexo causal. O que acontece? Esse auxílio acidente, para quem é um pouco mais antigo, aí vai lembrar que existia sempre uma grande discussão se era um pequeno, né, médio ou grave aí, a limitação, o acidente. Né? Então, era a grande incapacidade, a média incapacidade, a pequena incapacidade para o trabalho. Isso não existe mais. Né? Essa graduação em 3 níveis, ela não existe mais. Hoje, esse valor que é pago, porque antes, conforme o grau de incapacidade, o benefício era melhor. Né? Isso acabou já há muito tempo. Então, hoje não existe mais essa graduação de incapacidade. Ficou, né, teve uma redução na sua eficiência produtiva, vai ter o valor, né, de auxílio acidente independente aí do grau. Né? Então, se perdeu só um dedinho, se perdeu os 4 dedos, o valor do auxílio acidente vai ser o mesmo. Né? Não tem variação aí conforme o grau de lesão.
O benefício é pago a partir do dia seguinte à cassação do auxílio-doença. O que acontece? Geralmente essas pessoas sofrem um acidente, elas vão passar um tempo aí afastadas do trabalho, né? Ou quando, né, ela volta a trabalhar e faz o requerimento, né? Então, conforme a situação aí, se não tem o auxílio-doença, é na data que ela faz o requerimento lá no INSS. Esse benefício, ele é vitalício? Não, né? Não é vitalício. Aliás, nenhum benefício é vitalício, né? O que existe são os benefícios permanentes, que são as aposentadorias. Esse benefício, ele não é permanente porque ele cessa no momento da concessão de aposentadoria, né? Então, enquanto ele estiver trabalhando, no momento em que ele está trabalhando, ele tem essa perda da capacidade laborativa. Então, ele vai recebendo esse valor até o momento que ele se aposenta. Então, aí é um ponto importante, porque se ele sai de um emprego e vai para outro, ele continua recebendo, né? Se ele muda de profissão, ele continua recebendo também, né? Então, se muda ali, claro, dentro daquela função que exige, né, a digitação na mão. Se ele era digitador e, de repente, ele vai virar professor, né, que não precisa usar todos os 10 dedos, ele perde o benefício também, né? Então, dentro da profissão dele, ele, mesmo mudando de empresa, ele continua recebendo auxílio acidente até ele se aposentar, né? Então, a hora que aposenta, cessa o auxílio acidente, vai receber só a aposentadoria. Óbvio, se ele morrer, também cessa o benefício, não passa para os herdeiros, né? E pode ser cessado, no caso, modifique as condições que ensejaram o reconhecimento do benefício, né? Então, é aquela coisa dele mudar de profissão, dele ir para outra área, de algum avanço na tecnologia, permitir que ele se restabeleça, né? Então, é um benefício que pode ser, né, cancelado, né, a qualquer momento. Acumulação do auxílio acidente com outros benefícios, não pode acumular com a aposentadoria, ou seja, chegou o momento de aposentar, perdeu o auxílio acidente. Mas, tirando a aposentadoria, não tem nenhuma restrição, né? Então, o auxílio acidente pode ir sendo acumulado com salário maternidade, pode ser acumulado com auxílio reclusão, enfim, né? Só não pensão por morte, porque aí o óbito do segurado faz cessar o benefício, né? Então, com salário família, por exemplo, tudo isso pode ser acumulado. E a questão do contribuinte individual, né? Existe alguma jurisprudência aí que fala que contribuinte individual, ele também deveria ser equiparado por isonomia e tal, também deveria fazer jus a esse benefício. Então, um dos, né, motivos, né, que vocês podem entrar com uma ação aí para buscar esse benefício para o contribuinte individual, porque no INSS não vai conseguir. E aí, para a gente encerrar nosso último slide, o auxílio acidente corresponde a 50% do valor da aposentadoria por invalidez, né? Então, qual é o valor que a pessoa vai receber? Tem que fazer o cálculo do valor que a pessoa receberia se fosse se aposentar por invalidez, né? Então, tem que pegar todo o tempo de contribuição, fazer a média, aí tem aquele escalonamento, né, a partir de 60%, então, tudo aquilo que você contribuiu além dos 15 anos, soma 2%, enfim, toda aquela metodologia lá que a gente viu, pega aquele valor e divide por 2, né? Então, é metade daquele valor, a não ser que, né, esse auxílio acidente, a causa que deu motivo, né, ao acidente, seja relacionado a acidente de trabalho, né? Então, quando é acidente de trabalho, aí não é metade, é 100% do valor que teria direito à aposentadoria por invalidez, né? Por isso que também, né, por esse motivo que muita gente entra, né, com ações aí na Justiça do Trabalho, pedindo reconhecimento de que um acidente foi em razão do trabalho, né? Por quê? Além de ter as indenizações lá trabalhistas, aí gera dano moral, gera dano material, gera tudo isso,
vem a reboque, né, vem junto com as verbas trabalhistas, vem as verbas previdenciárias, né? Então, tem o auxílio-doença, que a gente acabou de ver, né, que vai garantir mais 12 meses de estabilidade, ou seja, vamos imaginar que uma pessoa entre com uma ação, né, pedindo para reconhecer que um acidente foi acidente do trabalho. O que ela ganha com isso, né? Mas para que ela faz isso? Qual é a diferença dela lutar para que um acidente seja reconhecido como acidente de trabalho? Bom, primeiro que, se ela foi para auxílio-doença, ao reconhecer o acidente de trabalho, ela já ganha 12 meses de salário, porque tem a estabilidade lá do 118 que a gente viu logo atrás. Além disso, se ela teve uma perda parcial e definitiva aí da sua capacidade de trabalho, que vai ser incluído como auxílio-acidente, ela não recebe mais só metade do auxílio-acidente, ela recebe um auxílio-acidente com 100% de valor, o dobro do valor, né? Então, vejam que só pela lei previdenciária já vale a pena bastante. Aí, na lei trabalhista, vai ter toda a parte de dano moral, enfim, né, né, dano material, lucro cessante, enfim, aí tudo lá do direito do trabalho. Então, vejam como mudar, né, o acidente, ou caracterizar ele como acidente de trabalho, é bem vantajoso para o empregado, né, em vários aspectos, especialmente aqui no previdenciário. Então, esse é o auxílio acidente, né, que é o nosso último benefício aí que a gente está vendo como, né, dentro do rol de benefícios, né, e prestações realizadas pelo INSS. Tá bom, pessoal? Essa é a aula de hoje, era o último slide, não sei se tem alguma dúvida, alguma questão, se está tudo certo. Só mais uma perguntinha. Opa, diga lá. Tem mais alguma lei que envolve o INSS ou é só essa 8213 de 91? Então, a 8213 é a Lei Geral de Benefícios, a 8212, também de 91, é a lei que regulamenta as contribuições para a Previdência, né? Então a parte de custeio está lá, mas o que... aí existem várias alterações, várias atualizações, né? Desde 91 a Previdência mudou já 2 vezes, né? 2 reformas, mas uma lei que eu recomendo, que vai aprofundar os benefícios, é o decreto 3048 de 99. Tá? O decreto 3048 de 99 é o decreto que regulamenta essa lei, né? Então, lá vai ter mais minucioso, né? Vai ser mais minucioso aí os requisitos, a concessão, os procedimentos aí, para aprofundar esse tema. O decreto 3048 de 99 é bem útil, né? Bem importante. Obrigado, professor. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui nas perguntas. Isso aí, Daniel. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Agradeço aí a paciência. Semana que vem a gente faz nossa última aula antes da semana de provas, tá bom? Um grande abraço, obrigado, se cuidem e até segunda-feira. Valeu.